Levanta a Bíblia, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Alguns estamos estreando a Bíblia do Maranata. Oh, que linda cena. Levanta a palavra de Deus na sua vida. Essa primeira atitude do cidadão do céu. E abra sua Bíblia no livro de Filipenses, o capítulo 3. E vamos ler um verso nessa manhã. Um versículo. Filipenses capítulo 3, o verso 20. E tem diferentes tipos de versões, mas eu vou ler as duas. A que está sendo projetada. Mas leia na sua Bíblia. Parêntese. Quando você estudar a Bíblia, usa a Bíblia física. Sim, é o livro. Para você não se distrair com notificação, aquilo. É a Bíblia. E diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria, a nossa cidadania está onde? De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero convidar você para transitar e caminhar sobre esse texto bíblico, um texto bíblico. Quero caminhar com vocês por um único versículo que eu acredito possa de fato fazer uma transformação em nossa vida. Porque acredito de maneira plena que nesse pequeno texto Paulo resume de maneira muito clara como é que a geração antes da volta de Cristo Jesus precisa viver. A nossa cidadania, diz, porém, está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos com a mensagem, eu quero relembrar para você e que você guarde 4 palavras. Essas 4 palavras são, primeiro, cidadania, repita comigo. Céus, aguardamos e Salvador. No final da mensagem nós vamos voltar para elas, mas durante as últimas semanas o mundo inteiro respirou Copa do Mundo. Ai, 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 que tema sensível, hein? E justo o argentino veio falar disso. Talvez nenhum outro evento consiga reunir tantas pessoas, tantas bandeiras, tantas culturas, tantas paixões sobre um só lugar. Teve um cara de Rio Grande do Sul que saiu no seu Fusca, viajou até Estados Unidos. Então não somente um maralata que veio até aqui, de São Paulo até aqui, ou que foi até o Chile o ano passado. Imagina um cara viajar com um Fusca até Estados Unidos. Teve 4 amigos argentinos que viajaram de bicicleta até Kansas City. Imagina a loucura. Gente que vende até casa, vende carro, vende tudo para pagar uma entrada e participar disso. Canta um hino nacional com lágrimas nos olhos. Durante alguns dias parece que nada foi ou está sendo mais importante para a sua vida que defender a sua bandeira, defender a sua camiseta, beijar. Olha aí, até vou beijar a camiseta do Brasil. Tira a foto aí. Por que não? Brasil, Argentina. Parêntese. Eu sou casado com brasileira, então a raça melhorou aí. Dia 25 de julho de 2004, aconteceu algo muito especial. Esse dia era a final da Copa América. Quem se enfrentava? Brasil. Contra quem? Argentina. E eu estava no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo momento, dentro de uma igreja, dizendo sim para uma brasileira. Imagine, 5 da tarde, o mesmo horário do jogo. Vários de meus amigos não foram para a igreja, foram somente para a festa no final. Aí a Argentina estava ganhando, faltavam 10 minutos. Aí Adriano pegou a bola, fez o gol, virou o jogo. A Argentina perdeu a cabeça.
Brasil ganhou como tantas vezes. E a Copa América foi para o Brasil, mas eu estava nem aí, eu estava casando Brasil com Argentina, forever and ever, meu irmão. É isso mesmo. Aí que as coisas deu certo. Então o povo representa seu país, representa sua bandeira, e isso é bonito, porque Deus ama as nações, até Deus ama muitos argentinos, glória a Deus. A Bíblia termina dizendo que as pessoas de toda tribo, língua, nação, povo, estarão diante do trono de Deus. E não vai ser Argentina, não vai ser Brasil, que não vai ser Equador, que não vai ser de qual lugar, que se de Inglaterra, que se de Noruega, que o Hàn, vai estar todo mundo lá. Mas enquanto acompanhava toda essa movimentação da Copa do Mundo, aquela tensão, aquela doideira, começou a crescer no meu coração uma pergunta: existe uma nacionalidade maior do que todas as outras? Você acha? Acho que sim. Eu sou brasileiro. Eu sou tal. Eu tenho aqui meu passaporte, né? E de fato meu passaporte é argentino. Ainda não tenho o privilégio de ter o passaporte brasileiro. Quem sabe algum dia. E nos últimos anos, na verdade, há muito tempo atrás, com 18 anos, eu fui morar na África e viajei por vários países de carona, 12 mil quilômetros de carona no meio da África, uma loucura, doideira, entrando num país, entrando em outro, fazendo visto e com aquela expectativa para poder conhecer a cultura de outros lugares. E esse é um privilégio, de alguma forma, viajar, conhecer tanta gente, diferentes lugares. E minha vida, na verdade, eu até posso dizer como Daniel Liz, que minha vida é uma viagem. Viajo muito. E existe uma cena que sempre se repete. E essa cena é a pergunta quando você chega no guichê lá, entrega o passaporte, a pessoa olha, cara crachá, cara passaporte, olha para você e muitas vezes pergunta assim, pergunta de uma maneira muito clara: qual é a sua nacionalidade? Qual a sua cidadania? De onde você é? De onde você vem? E é interessante que quando a gente olha para essa pergunta que é feita, de onde você é curioso que quando você chega com esse pequeno documento, este pode abrir portas ou pode fechar portas. Esperamos nessas filas de imigrações. E pensei muitas vezes, para você entrar num país, para você fazer um passaporte, para você fazer um visto, tanta gente gasta tanto dinheiro, tanto esforço para poder conhecer, entrar em outro país. E a pergunta que também eu faço é: se dedicamos tanto esforço, para entrar em países deste mundo, quanto estamos nos preparando para entrar no reino eterno? Essa pergunta que quero fazer para você. Mas eu percebo que Deus faz uma pergunta um pouquinho ainda mais profunda. Não é apenas qual é a sua cidadania, a sua nacionalidade. A pergunta é: a qual reino você pertence? E essa é exatamente aonde Paulo quer chegar. Ele começa dizendo a nossa cidadania. Percebam que Paulo não está falando do céu. Ele não começa dizendo assim, não começa falando do céu. Começa falando sobre nossa identidade. Porque antes de Deus nos dizer para onde estamos indo, Ele precisa responder quem nós somos. A palavra cidadania significa pertencimento, significa representar um reino, significa viver segundo os seus valores desse reino. Você é embaixador dos céus, essa é a sua pátria. E é interessante lembrar que Paulo escreve essa carta, sabem como? Estando preso, sem liberdades. Aonde? Em Roma. Quando eu tinha 16 anos, cantava no coral do nosso colégio interno, no interior de Buenos Aires.
E teve um festival de corais. E participamos e fomos ganhando diferentes instâncias até chegar na final. A final. O prêmio da final, qual era? Uma semana em Itália, todo pago. Ganhamos o concurso. Viajamos para a Itália. Imagina, você com teus amigos viajar. É grátis. Viajando para Itália. Conhecemos vários lugares e fomos lá no Foro Romano. E na frente do Foro Romano tem uma prisão, chama Prisão Mamertina. E aí disseram, aqui Paulo esteve preso. E Paulo escreveu lá aquela carta. Diz que ditou a carta dizendo assim: irmãos, fiquem animados, fiquem felizes. E estava lá preso, com frio, solitário. E dizendo para os irmãos: irmãos, nós não somos deste mundo. Nossa cidadania, nossa pátria está nos céus. É como se dissesse assim: ninguém pode prender minha verdadeira cidadania. E essa é uma das maiores necessidades de nossa geração. Vivemos dias em que todos tentam definir quem nós somos. A cultura tenta definir quem nós somos. A cultura tenta dizer qual é a nossa identidade. As redes sociais tentam definir nossa identidade. A opinião das pessoas tenta definir nossa identidade. Todo mundo quer definir quem nós somos. Mas Paulo nos lembra que nossa identidade não nasce da cultura. Paulo nos lembra que a nossa identidade não está no que você faz, no que as pessoas dizem acerca de você, nem tampouco no que você tem. A nossa identidade está em Cristo Jesus. E no dia que foi você batizado, houve uma declaração dos céus que diz assim: esse aí, essa menina é meu filho, minha filha amada, e fico feliz nele. Aí está a tua identidade. Você é filho e filha amada do Deus do universo, e que ninguém tire isso de você. Diga amém. E por isso que ele escreveu de uma maneira muito clara: a nossa cidadania está nos céus. A palavra cidadania pertence, ou nos dá pertencimento. E quando li esse verso, eu pensei rapidamente e me lembrei desse jovem. Ai, esse jovem. Como amo essa história. Minha história favorita da Bíblia é a história de José, pela sua fidelidade, porque ele permaneceu. E essa linda história de muitos jovens. Às vezes a gente pensa: aquele que fez isso, aquele que retornou para a igreja, aquele que não sei o que. Mas eu gosto das histórias dos heróis, como muitos de vocês que permaneceram fiéis. José, também como Daniel, que mais de 600 anos antes de que Paulo escrevesse esta carta aos Filipenses, ele já vivia isso. Seu nome era Daniel. E Daniel foi levado para a Babilônia ainda muito jovem. Babilônia tentou ensinar uma nova cultura, até tentar mudar o nome, mudar seu jeito de vestir, mudar sua alimentação, mudar sua forma de pensar, mudar sua maneira de adorar, mudar tudo. Por quê? Porque Daniel viveu isso. Satanás sempre entendeu uma verdade: se ele, escuta bem aqui, se ele conseguir mudar aquilo que adoramos, conseguirá mudar a maneira como vivemos. Mas Daniel nunca esqueceu quem era, nunca esqueceu suas origens, nunca esqueceu disto, porque seu endereço havia mudado, mas sua cidadania não. Ele morava em Babilônia, mas pertencia ao reino de Deus. E quero dizer, você lá na sua universidade, lá é Babilônia, mas tem uma boa notícia para você: Deus mora em Babilônia também. Deus manda uma carta para aqueles que estavam em Babilônia, dizendo: gente, não esqueçam, quando você clamar, quando você orar, quando você pedir, eu estarei com vocês. Então, meu jovem, no meio da Babilônia, quero ter uma boa notícia para você: você não está sozinho. Deus está com você.
E Daniel nunca esqueceu sua cidadania. Mas isso nos leva a uma pergunta: como alguém consegue viver na terra pertencendo ao céu? Como você está no meio da Babilônia, mas sua mente está no céu? E Paulo continua respondendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Perceba, escuta aqui, percebam que ele não diz apenas iremos para o céu. Ele diz: a nossa cidadania está lá. Isso significa que antes de você chegar lá em Babilônia, você precisa viver essa experiência com Cristo Jesus todos os dias. Porque você pode morar em Babilônia sem deixar Babilônia morar dentro de você. Diga amém por isso. Daniel nunca esqueceu da sua cidadania. E percebam que ele não diz que nós iremos para o céu, como mencionava, porque antes de nós chegarmos ao céu, o céu precisa chegar ao nosso coração. E quem pertence ao céu começa a viver aqui segundo os valores do reino de Deus. E é exatamente isso que Paulo escreve em outro lugar, e você lembra desse texto. E eu gosto desse texto quando fala o apóstolo Paulo: ei, minha gente, e parece que está falando para os jovens do Maranata São Paulo: meus jovens lá no meio do conflito, lá no meio da Babilônia, não se conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, não deixem que a cultura determine quem é você. A cultura, as pessoas, o que dizem os outros, não pode determinar quem é você. Deixem que Cristo possa transformar a mente de vocês, de maneira que vocês vivam como Daniel viveu, como outros viveram, e como você realmente vive permanecendo em Cristo, no meio da Babilônia. A Babilônia nunca conseguiu moldar o coração deles, porque seu coração já pertencia ao reino de Deus. E aqui encontramos, meus jovens amados, aqui encontramos uma verdade muito importante, muito necessária para eu entender, vivenciar, experimentar na minha vida. Aquilo que você adora determina a maneira como você vive. E a quem você está adorando? Quem é o primeiro na sua vida? Isso parte das decisões que você tem. Eu gosto de pensar que as nossas decisões estão pautadas por P ou P. P ou P. P ou P, o que pastor? P ou P, como está na hora da balança de você tomar a decisão? Que pesa mais? É a preferência ou é o princípio? A preferência é aquilo que eu quero. É aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que acho melhor, aquilo que me agrada aos olhos. Mas isso é muito carnal, isso é muito de eu. E quando meu eu está por cima do que Ele quer para a minha vida, aí eu perco de vista quem sou eu e quem Ele é. Mas quando na hora da decisão, na hora da escolha, o princípio prevalece, o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele tem vontade, aí muda totalmente a perspectiva de vida. Agora, e está um monte de doutores, você sabe que na igreja tem um monte de doutor, né? Doutor, aqui também está cheio de doutor. Doutor em opinologia. Eu acho que tem que ser assim. Eu acredito que é isso assim. Eu entendo que me importa o que você acha. O que é importante é o que Ele acha, o que Ele diz, a sua vontade. E quando eu sou submisso à sua vontade através da sua palavra, eu entendo quem sou eu, quem é Ele e para onde eu estou indo.
Por isso pode vir pressão, pode vir dificuldade, pode vir obstáculo, pode vir tentação, mas tua decisão está basada no que Ele quer para a sua vida. E escuta aqui, quando a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor. Eu gosto disso aí. E tem gente, não, mas não foi bem assim que Ele quer dizer. Não é tanto por esse lado. Não, meu jovem, escuta aqui. Eu gosto de uma expressão no português que fala desse jeito. Assim diz o Senhor, para mim é assim: vai por mim, cara. Vai por mim. Eu estou dizendo para você, você vai se dar bem. Por isso que aquilo que você adora vai terminar a maneira como você vive. Você está deixando que quem seja o centro da sua vida. Porque uma coisa é clara: a verdadeira adoração não começa quando o culto, na verdade, inicia. Ela começa quando Cristo ocupa o centro de nossas vidas. E quando Cristo é o centro, quando Ele é o objeto de toda adoração, quando eu entendo a salvação que Ele realizou na cruz do Calvário por mim, na sua ressurreição, Ele ocupa o centro. Porque, meus queridos, não tem espaço para dois. Ou é Ele, ou sou eu. Ou é Ele e a sua vontade, ou sou eu com meus caprichos, com meus temores, com minhas indecisões. Enquanto Cristo ocupa o centro, todas as outras decisões passam por Ele. A maneira como estudo, a maneira como namoro, a maneira como uso meu celular, a maneira como trato meus pais, a maneira como trato os outros, a maneira como administro meu tempo, tudo muda. Não porque a igreja exige, não porque tem um pastor que está dizendo uma coisa para você, sino porque eu pertenço ao reino dos céus. Então surge a pergunta: como permanecer então assim? Porque ninguém permanece apenas pela força de vontade. Porque nossas vontades, nossa decisão são muito fracas. Eu decido fazer, este ano vou emagrecer. Começa janeiro, todo animadinho, que tá aquela coisa. Depois, pai, vou te falar, viu? Como este ano vou fazer o ano bíblico, e você chega lá em Números, tem um monte daquela genealogia. Vou desistir, vou ler rapidinho um texto bíblico para sair de casa. E aí a minha fé enfraquece, porque eu acho que com 5 minutos da palavra de Deus eu vou me abastecer para poder enfrentar o inimigo e as lutas do dia a dia. Mas Jesus respondeu algo muito claro a essa pergunta de como permanecer firmes. E foi poucas horas antes da sua cruz. Ele olhou para seus discípulos e não disse: ei, esforcem-se mais. Ei, vocês precisam ser mais fortes. Não, ele não disse isso. Ele disse simplesmente: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Esse talvez seja o maior segredo da vida cristã. Porque, meus queridos, amados, a fidelidade, a nossa fidelidade, nunca nasce do esforço. Ela nasce de um relacionamento genuíno com Cristo Jesus. Daniel não permaneceu firme porque ele era extraordinário. Pastor, mas ele era fora de série. Era igual que você. Era igual que eu. Ele permaneceu firme porque caminhava diariamente com Deus. Porque passava tempo com Jesus. Porque passava tempo com seu amigo. Quando proibiram Daniel de orar, lá em Babilônia, quando quiseram calar a boca lá na universidade, você não vai orar aqui não. Quando proibiram ele de fazer isso, ele não começou a orar. Ele simplesmente continuou fazendo aquilo que já fazia todos os dias. Porque a crise apenas revelou a comunhão que já existia previamente. Porque, meus queridos, a fidelidade pública sempre nasce de uma comunhão particular e pessoal. Quando eu era criança, eu nasci na beira do rio Paraná. Então eu sou paranaense também. Igual que o pastor Stanley.
E quando eu era pequeno, eu gostava muito de sair a pescar, e com meu pai fomos várias vezes para o rio pescar. E um dia meu pai inventou, e eu acho que peguei dele, essa de conhecer lugares, fazer aventuras. Pegamos uma canoa e fizemos uma expedição, só ele e eu, 3 dias remando em canoa. Imagine, um menino de 8, 9 anos com seu pai participando disso aí. Remamos toda sexta-feira, chegamos, fizemos acampamento, passamos o sábado tranquilo. Aí no domingo saímos cedo para chegar até o nosso destino. E o Rio Paraná tem lugares que é bem largo, bem grande. Tem uns 5, 6 quilômetros de comprimento. E parece que no meio da manhã, como se fosse de noite para o dia ou de dia para a noite, as nuvens tomaram conta daquele céu bonito. Mas estava tão escuro, começou a chover e começou a soprar um vento gigantesco e a canoa começou a se balançar, as ondas começaram a subir e meu pai olhava o meu desespero, meu olhar de desespero, quando a água começou a entrar na canoa. E aí também meu pai remando e aquela aflição, estavam no meio daquele canal gigantesco e uma tormenta gigante, a água entrava e eu desesperado. E meu pai olha para mim, e enquanto eu tirava a água, e ele remando, ele me diz assim: filho, calma, tranquilo, nós vamos chegar do outro lado, confia em papai, confia no seu pai. E aquele menino lá, tirando a água e olhando para meu pai, dizendo ele: confia no pai. Aí atravessamos até o outro lado. Deus de fato nos libertou de uma tormenta extrema. Realmente estou falando coisa grande. Mas nunca vou esquecer essas palavras. Dizendo, Pai, e dizendo para você nessa manhã do Maranata, São Paulo: ei, confia no papai. Ele está ao controle. Ele está ao controle da sua vida. Olha para ele, não olha para você. Concentra seu olhar em Cristo Jesus. Quando vem a pressão, quando vem as tormentas, quando vem as dificuldades na universidade, no trabalho, na família, as pressões externas, confia em papai. E hoje Jesus não está perguntando se você é forte, Ele está perguntando se você permanecerá nele, se você permanecerá em Cristo Jesus. Porque quem permanece em Cristo encontra forças para permanecer em qualquer lugar. A adversidade pode ser grande, a água pode estar entrando na canoa, os ventos podem ser grandes. Isso que me faz lembrar exatamente que Jesus contou na parábola das 10 virgens. Todas esperavam um noivo, todas carregavam lâmpadas, todas acreditavam na sua volta. A diferença entre elas não estava na aparência, estava no preparo. E Jesus acrescenta uma frase que sempre me chama poderosamente a atenção: e tardando o noivo, a espera revelou aquilo que ninguém conseguia ver. A demora nunca mudou a promessa. A demora apenas revelou quem estava preparado. Talvez essa seja um dos maiores desafios de nossa geração. Sabe qual é? Não é deixar de acreditar na volta de Jesus, mas continuar vivendo como que alguém realmente espera por ela. E é por isso que João descreve o povo de Deus, e eu gosto dessa declaração. Está no nosso logo mais bonito da Igreja Adventista, que é o logo JA, com aquela mensagem tão espetacular dos jovens levando o Evangelho de Cristo a todo mundo. E termina dizendo, Apocalipse 14, aqui está a perseverança. Perseverança dos santos, aqueles que são preparados. Perseverança é continuar adorando, continuar servindo, continuar caminhando, continuar esperando, continuar aguardando, porque você já sabe o final desde o início.
Me lembro da história daquele menino que estava com aquela revista de quadrinhos, e ele olha para o início da revista e está olhando e vê que aí os ladrões, o xerife, o chefe da polícia vai lá atrás deles, e ele olhando para essa revista diz: ele vai pegar, ele vai colocar todo mundo na prisão. Mas os ladrões dão uma surra. Surra, fala? Surra? Uma pisa, uma taca, uma peia, tchá, tchá, bate, bate, bate. E aí fica ferido, jogado no chão. E o menino fica: não é possível que os ladrões vão ganhar. E fica com raiva. Diz: eu vou olhar no final aqui, a ver o que vai acontecer. Como alguns que assistem os filmes no final, e depois, tá. E aí vai lá. E quando chega no final, ele percebe que o xerife se recompõe, vai atrás dos ladrões, pega todos eles, e aí joga na prisão. E ele começa a rir. E aí o pai entra no quarto e vê um menino lá com a revistinha. E ele começa a rir, volta para o início e diz: vocês não sabem, mas eu já sei. Vocês vão levar uma surra. E vocês vão todos para a prisão. Porque aqui quem vai ganhar é o bem. Eu já sei também o final dessa história. Quem vai vencer é o bem. É Cristo Jesus em teu favor. Quem permanece ao céu aprende a viver como cidadão do céu. Quem permanece em Cristo aprende a permanecer firme. E quem permanece firme nunca perde a esperança. Porque sabe que um dia a espera vai terminar. E o Salvador que hoje conhecemos pela fé voltará para nos buscar. E chegamos à última parte do verso. A nossa cidadania, a nossa pátria está, porém, nos céus, de onde aguardamos com expectativa o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Percebam como Paulo termina. Ele não diz apenas aguardamos o céu. Ele diz que aguardamos o Salvador. O Salvador. E essa é a nossa esperança. Sabe, meus amados, queridos jovens, quando penso em aguardar com expectativa, diz que estamos aguardando o Salvador. Nós não esperamos um acontecimento, nós esperamos uma pessoa. Nós esperamos nosso Rei, nós esperamos nosso Senhor, nós esperamos nosso Deus que é vitorioso. E é isso que torna a esperança cristã diferente. Nós não vivemos olhando para uma data, vivemos olhando para Cristo. Por isso permanecemos, por isso adoramos, por isso continuamos caminhando, por isso sabemos quem está vindo para nos buscar. E sabe, meus queridos, chegará o dia em que a fé dará lugar aos olhos. Uma pequena nuvem aparecerá no oriente, ela crescerá até que o mundo inteiro reconheça que o Rei voltando, e Jesus virá rodeado de seus anjos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os salvos serão reunidos, e pela primeira vez veremos face a face ao nosso Salvador, aquele que adoramos durante toda a nossa vida. E naquele instante entenderemos que nenhuma renúncia foi em vão, nenhuma lágrima foi esquecida, nada foi esquecido, nada passou em branco para a pessoa de Cristo Jesus. Nas suas lutas, nos seus temores, na sua tristeza, nos seus obstáculos, na pressão que você recebe em Babilônia, Ele está de teu lado. E disse no capítulo 12 de Daniel: é Miguel que se levantará em favor de seu povo. Seja fiel ao Senhor, porque valeu a pena permanecer e esperar. Você vai lembrar que valeu a pena todo o sacrifício, porque Ele já fez todo o sacrifício, e o maior de todos, em favor de você. Por quê? Porque Ele quer
para você. Ele quer que você seja dele, não somente lá nos céus, aqui como cidadão, com os pés na terra, com os olhos no céu. Foi por esse dia que Daniel permaneceu. Foi por esse dia que Paulo escreveu na prisão. Foi por esse dia que milhões de cristãos permanecerão fiéis ao longo da sua história. E é por esse dia, o maravilhoso dia da volta de Cristo Jesus, que nós também permaneceremos firmes, fiéis até o fim. No dia do início desta mensagem, eu levantei algumas camisetas. Alguns fizeram Falamos sobre bandeiras, falamos sobre países. Depois levantei o passaporte. Mas o mundo sempre pergunta qual a sua nacionalidade, qual a sua cidadania. Mas hoje Deus nos faz uma pergunta muito maior: a qual reino você pertence? Talvez este passaporte abra muitas portas nessa terra, mas chegará o dia em que ele não terá mais valor, porque nossa verdadeira cidadania nunca esteve aqui, ela sempre esteve no reino de Deus. E é por isso que o símbolo deste Maranata é uma flecha. Uma flecha. E somente faz sentido quando essa flecha aponta para uma direção. E essa direção é para cima. Para cima. Porque é de lá que vem o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei. Ela também aponta para frente. Porque enquanto Ele não volta, ainda existe uma missão que você e eu temos que cumprir. Ainda existem pessoas que estão esperando a Jesus Cristo. Estão esperando por você falar para elas. Então faz todo sentido as palavras de Ellen White quando diz para o povo o seguinte: o rumo do povo de Deus deve ser, que diz aí? Para cima, para frente e para a vitória. Olhos voltados para Cristo, pés caminhando em missão. Esse sempre foi o caminho do povo de Deus. Agora permita-me voltar ao versículo que abriu essa mensagem. A nossa cidadania, nossa pátria, está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer apenas uma pergunta. Paulo escreveu a nossa cidadania. Você consegue dizer essa frase junto com ele? A nossa cidadania? Ou ele ainda é apenas a cidadania de outra pessoa? Porque hoje Jesus convida a cada um de nós a fazer parte desse reino, a viver como cidadãos do céu, a adorá-lo acima de todas as coisas, a permanecer nele, a esperar a sua volta de maneira ativa e não de braços cruzados. Você quer isso para a sua vida? Você quer dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu preciso, eu quero passar tempo contigo, através da tua palavra, através de uma vida robusta de oração, através de uma vida de entrega à tua missão. Senhor, me vou desgastar por essa causa para ver Jesus voltar na minha geração. E tem gente que diz assim: ah, pastor, eu estou disposto a morrer por Jesus se for preciso. Então eu digo para você: viva primeiro por Ele. Antes de morrer, viva. Viva lá na tua faculdade, sendo um testemunho fiel de quem é você.
se levante aonde for necessário e fale do amoroso Cristo Jesus, que veio resgatar cada um de nós. E quando venham os ventos, quando a água entre na canoa, não esqueça, confia no Pai. Ele prometeu que enviará seu Filho a buscar, e Ele está voltando para nos buscar. Mas o povo de Deus é aquele que olha para cima, para frente, para a vitória. Maranata! Essa é a nossa esperança. E é por isso que vamos viver. E se for necessário morrer, diga comigo: Jesus, minha cidadania está no teu reino. Quero viver como um cidadão do céu. Quero permanecer em ti. Quero adorar somente a ti. Quero continuar olhando para cima e continuar caminhando para frente até o dia em que encontrarei o meu Salvador. Quem quer isso na sua vida, diga amém. Para cima, para frente, para a vitória. Quando escutei a história dele, fiquei pensando a história de tantos outros jovens. Ronildo, com o tempo, ele aprendeu a ser um bom menino na causa, na igreja. Ele amava o Clube dos Roadores. E ele sempre acreditou na volta de Jesus. Ele sempre acreditou que Jesus voltaria. E por essa causa que ele colocou a sua vida em harmonia com a palavra do Senhor. Tchau, meu irmão. Está cumprimentando todo mundo. Estamos olhando para você, estamos olhando para cima. Logo, logo Jesus vai voltar. Mas vai ser muito mais espetacular. Amém. Valeu. Deus te abençoe. Voe em paz. Ronildo sempre acreditou na volta de Jesus. Sabia que ele viria buscar seus filhos. E no ano 2017 ele foi batizado como um desbravador e tomou a decisão mais bonita da vida de uma pessoa. E muitas bênçãos começaram a chegar na vida dele. E aí ele trabalhou no clube, se entregou por completo a várias funções, ajudando também a meninada. Mas ele teve que mudar de cidade, foi para Campinas. Por alguma coisa ou outra ele não começou a buscar a igreja, conseguiu um outro trabalho. Aí veio a pressão do sábado, não conseguiu resistir. Aí quebrou o princípio do sábado, da adoração ao Criador. Isso fez uma virada de chave na sua vida, a tal ponto que, mesmo se sentindo mal por isso, escolheu pelo trabalho. Mas a voz do Espírito Santo trabalhava no coração dele, dizendo: filho, esse aqui não é teu lugar. Você precisa voltar aos braços carinhosos de Cristo. E tanto assim que ele foi falar com o chefe da loja e diz: patrão, sabe o que? É que eu sou um guardador do sábado, mas não estava fazendo isso, mas você entende que eu tenho uma crença. Será que eu pudesse repor as horas do sábado outro dia? E foi muito amável o patrão e aceitou isso. E aí ele voltou a guardar o sábado. Aí foi a uma igreja, e quando chegou naquela igreja, a meninada, a juventude abraçou ele, envolveu ele. O Espírito Santo foi tocando a vida dele. E aí então Ronildo chegou a essa igreja de Flamboyant.
E foi recebido de uma maneira muito especial. Foi abraçado pelos jovens. E foi tal impacto da vida em comunidade e do abraço dos jovens para com ele, que ele tomou a decisão de voltar aos braços carinhosos de Jesus. E hoje, para a glória de Deus, Ronildo vai ser batizado para entregar por completo a sua vida a Cristo Jesus. Recebam Ronildo, pastor Gabriel e toda a sua galera de amigos para este momento tão especial de entrega. O princípio do sábado na mente dele, da fidelidade ao Senhor e a observância do dia que ele separou, foi um peso na consciência do Espírito Santo trabalhando na vida dele, e ele disse: eu preciso voltar aos braços carinhosos de Jesus, e eu vou fazê-lo no Maranata São Paulo, para dar testemunho vivo